A gente estava aqui observando aqui as notícias e a gente vê aqui a questão do clima, né? Apesar de que a gente está vivendo Copa do Mundo, mas estamos nesse clima aí pesado ainda, né? De alguns que ainda não aceitam o resultado das eleições, outros que contestam, e eu fico assim impressionado com a situação. Um dia desses eu estava olhando e as pessoas ficam perguntando qual é a minha posição sobre isso, e eu tenho que falar porque as pessoas estão pedindo golpe militar, né? Ou se não, uma intervenção federal por causa da nossa liberdade. Né? E várias perguntas aqui durante essa semana para eu responder claramente, já deu, que tipo de liberdade é essa? E eu vou falar aqui e vou fazer uma pergunta, eu vou devolver a pergunta. E a pergunta é o seguinte: vocês sabem o que é um golpe militar, uma ditadura militar? Alguém aqui já sabe, já viveu o que é uma intervenção federal, né, de ditames autoritários? E o que ela significa? E eu vou dizer bem claro, significa que até para aquele que é a favor dela, os seus direitos são negados. Repetindo, até para aquele que acha que uma intervenção militar e que uma ditadura é boa, os seus direitos são negados. E eu não estou falando de direitos macro, não. Eu estou falando da gente que mora em São Vicente. Começamos assim. Um belo dia, você sai de casa, né, e alguém lhe julga injustamente que você cometeu um ato ilegal, roubou alguma coisa, né, teve um problema com o vizinho, só que esse vizinho é amigo do rei. O que é o vizinho amigo do rei? É aquele que é amigo do delegado, é aquele que é amigo do juiz, é aquele que é amigo do promotor de direito, o promotor público falado. Aí ele já chega lá e diz: doutor juiz, isso é meu amigo. Meu vizinho, ou aquele colega que eu conheço, eu não gosto mais dele. E ele está simplesmente falando do governo, ou ele fez alguma coisa contra mim. Olha o que eu estou dizendo a você. O que ele está dizendo é uma coisa injusta, ilegal, porque o vizinho ou o amigo não disse isso. Aí, aquele outro vizinho também era a favor da intervenção federal, da ditadura, né? Que ficasse tudo organizado. Só que agora ele virou vítima. Porque o outro vizinho dele é amigo do rei e ele não é. Moral da história: ele não é julgado. Simplesmente ele é preso, ele é condenado, sem direito nenhum a ter o dispositivo do argumento do contrário. Ou seja, o pleno argumento, né, da razoabilidade do direito constitucional de dizer: peraí, mesmo que você esteja me acusando, mas eu tenho o direito de falar, de contra-argumentar, né, o direito contra a sua acusação. Gente, é isso que eu estou dizendo a você. O grande problema daqueles que promovem, acham que ditadura e intervenção federal não é para aquele que está promovendo, é para o amigo mais humilde da esquina, porque o direito dele acaba. E você sabe como é que o direito acaba, e quem sofre mais são os mais pobres. Porque por si só, a história já diz, quando há ditaduras, quando há intervenção federal, quem começa a sofrer são os mais pobres. Ora, você pode até não aceitar o resultado eleitoral. Você pode até dizer que esse resultado eleitoral foi injusto, porque a própria democracia, o próprio legado da Constituição, né, a própria Constituição em si, lhe dá direito de até falar contra ela. Veja só, a Constituição, dentro de um processo democrático, lhe dá direito até a falar contra ela. Mas numa ditadura não precisa de Constituição, porque quem demanda é simplesmente uma caneta, ou, se você não for amigo do rei, você só faz sofrer. E aí eu pergunto novamente: algum dia você deixou de ir e vir da sua casa? Seu direito à liberdade de reclamar está sendo coagido, você não pode reclamar. Quando você procura um advogado porque você está sendo acusado injustamente, isso foi retirado de você atualmente? Não, que eu saiba, não. Então, que direito à liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa? Ora, será que é a liberdade que eu quero para tirar o seu direito? Porque muitas vezes eu quero a liberdade de sobrepor o direito seu. O que isso significa? Eu quero ter muita liberdade de pisar você, e você não ter liberdade nenhuma. Não funciona assim, gente. Processo legal, o rito legal, ou a gente é a favor dele ou é contra ele. E eu repito novamente, e eu já tenho dito isso aqui várias vezes: que bom é que temos uma Constituição que nos dá o direito de até falar contra ela quando a gente não aceita alguma demanda, alguma lei que seja injusta. Se nós votamos em deputados federais, se nós votamos em governadores e senadores,
Nós legitimamos, aí independente se seu presidente ganhou ou perdeu, nós legitimamos o processo democrático. Sabe por quê? Porque quem faz as legislações, quem faz as leis, quem vai lá defender nossos direitos é o Congresso Nacional. Eu digo a você que o Congresso Nacional é tão importante como o presidente da República. Porque se não fosse um Congresso, se não fosse um deputado, um presidente só, no nosso regime democrático, constitucional, onde temos poderes, e esses poderes são independentes, né, mas tem que ver em harmonia entre si, esses legisladores, não é? Esses deputados que nós votamos, federais, estaduais e senadores, são eles que vão defender nossas causas sociais, causas de minorias, causas daqueles que acham que não têm um direito. Sim, e quem dá esse direito e quem preserva isso é a Constituição, para que esteja lá um deputado e um senador nos preservando, né, ou preservando os nossos direitos. O que é que eu quero dizer com isso? De dizer, não, eu estou aqui defendendo a nossa liberdade. Que liberdade? Onde é que a sua liberdade está sendo tirada? Você votou para deputado federal? Ok. Você votou para deputado estadual? Ok. Você votou para senador? Ok. Você votou para governador? Votei. Todos os seus candidatos ganharam, mas o meu presidente não ganhou. Então, se o meu presidente não ganhou, então não tem liberdade. Gente, eu estou falando, gente, independente se foi o candidato A que ganhou, o candidato B que perdeu, eu já perdi a eleição. Vocês me conhecem. Eu participei do processo eleitoral e perdi a eleição. E daí? É assim que funciona. É assim que funciona. Doutor Reis já dizia, dentro de um processo eleitoral, quem ganha governa. E quem perde vira oposição. Né? E outra coisa, regramento do jogo. Já vou repetir isso aqui novamente. Vocês que me perguntaram isso. Regramento do jogo. Eu vou participar de um jogo e lá tem lá os ditames, o regramento. E nesse regramento, a partida A, o time A, o time B, o que vai participar de um processo A ou B vai assinar. O que é que ele vai assinar? Ele está dizendo que ele concorda com as regras. E se ele concorda com as regras, não adianta depois chorar o leite derramado se aconteceu algo que perdeu ou que você não conseguiu ter êxito. E aí eu digo, isso também dá o direito a você, até você achar, olha, eu acho que desse momento aqui não foi muito claro, então deixa transparente. Olha, se você vê que não tem provas nenhuma contra o regramento do jogo, você tem que aceitar. Então, eu volto de novo, estou falando da questão, as pessoas ficam pedindo liberdade. Eu vou dizer a você, no Brasil hoje, eu exerço a plena liberdade constitucional, respeitando-a. Porque eu aceito que a Constituição é quem dá os ditames legais para que a gente possa viver nossas vidas. Então, eu entendo que eu tenho sim. Eu falo aqui, eu falo contra o governo, eu falo a favor do governo, ninguém mandou me matar ainda. Né? Não é isso, Tássia? Ninguém ainda mandou fechar a nossa rádio. Eu falo contra o governo, eu falo contra o prefeito, falo contra o governador, contra o deputado, contra o presidente. Isso é a liberdade. A gente vai e protesta. Gente, vocês querem saber, e essa semana eu ri muito, onde realmente não tem liberdade? Conheçam países, né, ditatoriais, de teocracias, e aí eu digo a você três, o Irã, o Afeganistão, que manda lá o Talibã, o Afeganistão, lá, mulher não tem direito, ninguém tem direito a nada, as pessoas não têm direito a estudar, só quem tem direito a estudar são homens, não é verdade? Lá no Supremo Tribunal Federal, lá decidiu, está decidido, ou o que eu acabei de falar, lá é assim, se o vizinho lá não gosta do outro, e eu sou amigo lá do Talibã, né? Eu sou amigo do Talibã, eu digo assim, olha, e agora? Esse cara não é amigo de vocês, não. O cara vai cortar a mão dele e mata ele. Sem nenhum... Justo. E agora eu vou dizer, agora o país... Justamente. E agora o país está recente, está na boca do povo, que é o Catar por causa da Copa. Né? Ninguém tem direito lá a nada. Quem manda lá é o EMI. O EMI significa, como na propriedade do linguajar, como um rei, o EMI é o rei lá. E lá é que ele diz como é que deve ser e acabou. E quem estiver achando ruim, vai embora. Quem estiver achando ruim, vai embora. Né? Então, gente, eu acho o seguinte, se vocês estão me perguntando, e aí várias perguntas, já deu, que liberdade é essa? A gente não tem liberdade? Eu acho que eu tenho. Eu não vou ler isso agora. Agora, por que eu digo que eu tenho? Porque eu posso criticar, eu posso fazer crítica, eu posso dizer que está errado, a gente pode vir aqui no raio agora, nesse momento agora, eu estou fazendo aqui uma crítica, a gente critica o governo, e outra coisa, não se enganem. E o governo que foi eleito
né, tomar posse de janeiro, for ruim, a gente vai estar reclamando também. E aí é o compromisso com a imprensa verdadeira. A imprensa que não passa, que não fica passando pano. Diz, olha, isso aí vocês estão fazendo errado. E agora vou dar aqui bem claro. O Lula, quando se elegeu, agora pelas urnas, e foi para o Egito, arrumou lá um jato lá de um amigo dele que tinha sido envolvido até em Lava Jato. A imprensa meteu o cacete. A imprensa, quem primeiro falou foi a Folha de São Paulo. Não é? Hoje, agora, não, ela acabou com isso e tal, deu lá as explicações, coisa e tal. Por quê? É assim que o regime democrático crê. Não é porque você defende a Constituição, não é porque alguém defendeu a Constituição que o cara vai fazer qualquer coisa, não. O grande problema das pessoas é achar que a minha liberdade sobrepõe sobre as outras. E eu repito novamente, a grande tragédia disso é você achar que uma intervenção federal, que um golpe vai melhorar a vida das pessoas. Não existe nenhum lugar do mundo. Me apontem, onde é que tem um lugar do mundo onde tivemos um golpe e a vida das pessoas melhoraram? Piorou. Piorou, sabe por quê? Porque as pessoas não tinham direito de reclamar, era tudo encoberto, ninguém apurava nada, não é verdade? E quem estava lá dentro do golpe, quem era o filho do rei, cada dia muito mais rico, e a tragédia a gente via depois, quando havia o processo de abertura democrática. Então, essa é a minha opinião. Eu sou um defensor da democracia, do direito legal, do direito sobre as minorias, dos povos, que sempre quem sabe o que é ser isso. Né? Esse país ainda continua muito justo, e aí saiu agora uma pesquisa essa semana, onde o número de pessoas passando fome só tenta aumentar. Então, esses são os grandes desafios. E se esse governo não fizer por onde, sai também. A gente tem um preceito democrático de tirá-lo e colocar outro. Quando um sistema democrático ele é usado, e ele deve, de fato. O sistema democrático é esse. Governo ruim sai. Governo bom, você dá o direito legal a ele. Continua ainda uma reeleição, que eu acho a reeleição um desastre. Eu acho que deveria acabar essa nossa reeleição. Leva 5 anos de mandato a um candidato executivo prioritário que se aposentasse nunca mais, até para haver uma mudança significativa. E uma coisa que eu defendo muito é projeto de Estado. O que é um projeto de Estado? Você deve ter o legislativo verificado de médio e longo prazo, economia sustentável, saúde e educação. Sabe por quê? Porque para não entrar um prefeito, um governador, um presidente, muda tudo para botar a marca dele. Essa a nossa tragédia. A gente não tem, a médio e longo prazo, projetos de Estado, projetos de governo, não é projeto de Estado, que vai melhorar a vida das pessoas continuadamente. Então, essa é a minha opinião. Nós temos liberdade e quem apregou a intervenção federal, intervenção federal ou golpe militar, eu não compactuo com isso, porque eu defendo a democracia.